Imagine um mundo onde a inteligência não salva, apenas a força decide quem sobrevive. Onde um golpe pode esmagar ossos, e levantar centenas de vezes o próprio peso é apenas rotina. Neste mundo, o ser humano não passa de um frágil espectador. Hoje, você vai cruzar a fronteira do impossível. Vai ver o elefante, o gigante majestoso, ser derrotado. E vai descobrir quem é a verdadeira máquina viva de força bruta da natureza. Prepare-se, os 10 animais mais fortes do planeta estão esperando. E o primeiro lugar vai desafiar tudo o que você acredita ser possível. Mas antes de tudo, confira se você já é inscrito no canal para não perder nossos conteúdos todos os dias. Então vamos lá. Em 10º lugar temos o urso cinzento. Prepare-se para encontrar uma verdadeira máquina de força primitiva, o urso cinzento. Não se engane com seu porte robusto. Com até 2,5 metros de comprimento e 350 quilos de pura potência, esse gigante domina a selva como poucos. Ele pode parecer lento, mas, quando a fome aperta ou o perigo chama, ele se transforma em um raio mortal, disparando a impressionante 50 km por hora. Seus sentidos são armas. Seu olfato, apurado como de um cão de caça, detecta presas invisíveis ao olho humano. Mas é na força bruta que ele deixa sua marca. Um único golpe de sua pata poderosa, e ossos são pulverizados como gravetos quebrados. Imagine uma tonelada de força desabando sobre você em frações de segundo. Assim é o urso cinzento, uma força da natureza que não apenas sobrevive. Ele impõe respeito, terror e reverência em cada passo que dá. E lembre-se, esse é apenas o 10º da nossa lista. O que vem a seguir vai desafiar ainda mais os limites da força animal. 9º lugar, zebra. Em 9º lugar, surge um símbolo selvagem das savanas africanas, a zebra. À primeira vista, suas listras parecem uma obra de arte da natureza. Mas na verdade, são armas de sobrevivência, confundindo os olhos dos predadores que ousam persegui-la. Sempre em grupos, vigilantes e atentos, as zebras formam verdadeiras fortalezas em movimento. Quando o perigo se aproxima, elas explodem numa fuga desesperada, atingindo velocidades de até 70 km por hora, mais rápidas que muitos carros em ruas urbanas. Mas não é só na velocidade que elas são imbatíveis. Uma única patada, um único coice, pode decidir a vida ou a morte. Um golpe certeiro de uma zebra adulta é capaz de matar até um leão. E para nós, seres humanos, um chute desferido sem aviso seria o bastante para causar danos sérios, ou pior. Lembre-se, na savana, onde tudo é uma questão de sobrevivência, a zebra é uma guerreira silenciosa, ágil, forte e mortal. 8º lugar, boi. Em 8º lugar, encontramos um gigante silencioso, o boi. Ao longo de milênios, ele caminhou ao nosso lado, ajudando a construir civilizações, arando a terra e carregando fardos pesados. Mas por trás dessa aparência tranquila, se esconde uma força capaz de desafiar até a própria natureza. Com quase 3 metros de comprimento e pesando cerca de 640 quilos, o boi é uma muralha de músculos e resistência. Carregar mais de 20 quilos parece brincadeira para ele. Porém, se provocado, o que era um aliado dócil se transforma num furacão de destruição. Um boi enfurecido é capaz de capotar um carro como se fosse um brinquedo. E seus chifres, afiados e duros como aço, podem afastar até os predadores mais temidos das planícies. Enfrentar um boi de frente seria como desafiar a própria força da terra. E em uma colisão entre um boi e um carro, a maior preocupação é com quem está dentro do veículo. 7º lugar, tigre siberiano. Em 7º lugar, prepare-se para encarar o soberano silencioso das florestas geladas, o tigre siberiano. Entre todos os felinos do planeta, ele é o maior e o mais temido. Desde as selvas úmidas do sul até os bosques gélidos do norte, sua presença é uma lenda viva. O tigre siberiano carrega o peso da realeza, músculos, estratégia e poder brutal em cada passo. Um único golpe de sua pata pode estilhaçar o vidro de um carro como se fosse papel. Sua mordida, um esmagamento devastador de 500 quilos, o dobro da força máxima de um ser humano. No seu território, não há misericórdia. Apenas caça e sobrevivência. Se um dia você cruzar seu caminho, talvez se ajoelhar e chamá-lo de pai seja sua única esperança. A floresta não perdoa. E o tigre, muito menos. 6º lugar, hipopótamo. Em 6º lugar, direto das águas turvas das savanas africanas, surge um titã que poucos ousam desafiar, o hipopótamo. Com até 1,5 toneladas de pura massa muscular, ele é um tanque vivo escondido sob a aparência de um herbívoro tranquilo. Sua boca monstruosa pode se abrir a 180 graus e esmagar qualquer coisa com uma mordida de 2.000 quilos de pressão. Não se engane, de dócil, o hipopótamo não tem nada. Extremamente territorial, ele transforma rios e margens em campos de batalha. Até leões e crocodilos, os reis da selva, sabem que, diante dele, a melhor escolha é recuar. E como se a força física não bastasse, seus respiros e grunhidos ecoam como trovões, atingindo impressionantes 115 decibéis, o equivalente ao som de um show lotado. Na terra ou na água, o hipopótamo governa com poder absoluto.
E quem ousa cruzar seu caminho, raramente sai ileso. Quinto lugar, gorila. Em quinto lugar, damos de frente com o verdadeiro titã entre os primatas, o gorila. Com 1,75 metros de altura, o tamanho de um homem adulto, ele carrega dentro de si uma força tão colossal que parece saída de uma lenda. Segundo Guinness, um único gorila foi capaz de levantar mais de 800 quilos, quase 4 vezes o próprio peso. Seus braços, com uma envergadura de até 2 metros, são armas naturais. Dizem que um gorila poderia arrastar até 2 toneladas com facilidade. Uma força bruta que poucos seres vivos ousariam desafiar. Mas, por trás dessa imponência quase mítica, existe uma vulnerabilidade silenciosa. Um simples vírus humano, uma gripe comum, pode ser fatal para eles. É por isso que, diante de tanta grandeza, o respeito é a única resposta. Ao observar um gorila, mantenha a distância. Não apenas para proteger você, mas para proteger também essa incrível força da natureza. Quarto lugar, Piton. No quarto lugar, deslizando silenciosamente pelas sombras, encontramos a força invisível da selva, a Piton. Gigante entre os répteis, ela pode crescer até 10 metros, o equivalente a um prédio de 3 andares. Seu corpo, compacto e preciso, pesa cerca de 200 quilos. Mas o verdadeiro terror está em sua estratégia de ataque. Ela não caça com velocidade, nem com garras afiadas. Ela caça com paciência e força esmagadora. Ao morder a presa, enrola seu corpo como um laço de ferro, ativando dezenas de milhares de músculos, gerando uma pressão de até 4 toneladas. Sob essa força absurda, as presas são esmagadas, os ossos estalam, a vida se esvai em silêncio. E então, sem pressa, ela devora criaturas muito maiores que ela própria. Embora raramente ataque humanos, lembre-se: se cruzar com uma Piton na natureza, não tente ser um herói, corra. Terceiro lugar, elefante. No terceiro lugar, entra em cena o gigante das terras firmes, o elefante. O maior animal terrestre do planeta, um colosso que pode atingir 4 metros de altura e pesar entre 3 a 5 toneladas. E não para por aí. O maior já registrado pesava incríveis 8 toneladas, o equivalente a 7 carros compactados em um único ser vivo. Suas pernas são pilares de pura força, capazes de esmagar um leão com um único passo. E sua tromba, uma maravilha da evolução com mais de 40 mil músculos, é tão poderosa que pode erguer 200 quilos como se fossem plumas. Mas nem toda a força do mundo é capaz de protegê-los da ganância humana. A busca incessante pelo marfim precioso colocou esses titãs em risco de extinção. Em resposta, nações inteiras ergueram leis contra o comércio de marfim, na esperança de que o rugido silencioso dos elefantes jamais desapareça da história da Terra. Eles são força viva, mas também são símbolos de resistência. Segundo lugar, baleia azul. Em segundo lugar, mergulhamos nas profundezas para encontrar o maior ser vivo que já existiu, a baleia azul. Um titã dos mares, com até 30 metros de comprimento e 180 toneladas de pura magnificência. E ainda assim, essa gigante gentil se alimenta dos menores seres do oceano, minúsculos crios e pequenos peixes. Mas não se deixe enganar pela serenidade. Quando a baleia azul decide mover-se com força, ela liberta uma potência que desafia a lógica. Durante a caça, pode gerar uma força equivalente a 160 cavalos de potência, 4 vezes mais do que um caminhão em aceleração máxima. Há registros de uma única baleia azul arrastando um navio inteiro de caça por mais de 70 quilômetros, como se fosse um simples brinquedo nas correntes do mar. Apesar dessa força quase divina, elas quase desapareceram da terra, vítimas da ganância desenfreada da caça comercial. Só após 1966, com os primeiros acordos de proteção internacional, a esperança começou a ressurgir nos oceanos. A baleia azul é mais que um animal, é um lembrete vivo da grandiosidade e da fragilidade da vida no planeta. Primeiro lugar, besouro rola-bosta. E finalmente, no primeiro lugar, surge aquele que redefine tudo o que sabemos sobre força. O besouro rola-bosta. Pequeno. Sim, apenas 1 centímetro de comprimento. Insignificante para os olhos apressados. Mas para quem entende o verdadeiro poder, ele é um colosso oculto no campo de batalha da natureza. Quando o assunto é força proporcional, não existe rival em todo o reino animal. Esse pequeno titã é capaz de carregar mais de 1000 vezes o seu próprio peso, o equivalente a um ser humano levantando 80 toneladas com as próprias mãos, como se fosse apenas mais um dia comum. Em um mundo onde a sobrevivência é um duelo constante, o besouro rola enormes esferas de esterco, não apenas para se alimentar, mas para conquistar, competir e perpetuar a vida. No silêncio da savana, enquanto os predadores rugem à distância, esses pequenos guerreiros travam batalhas invisíveis, onde astúcia e resistência definem os vencedores. E mesmo aqui, onde a bravura é a moeda mais valiosa, a trapaça também marca presença. Alguns machos, incapazes de vencer com força, disfarçam-se de fêmeas para roubar aquilo que não puderam conquistar. Porque no mundo selvagem, nem sempre vence o mais justo, mas sempre sobrevive o mais determinado.
Cada movimento é uma luta silenciosa. Cada conquista é escrita com suor, persistência e força invisível aos olhos do mundo. O besouro rola-bosta nos ensina uma lição que ecoa além da natureza. Não importa o seu tamanho. Não importa quem te subestima. O que realmente importa é a força inabalável que você carrega dentro de si. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Qual desses gigantes, ou pequenos gigantes, mais te surpreendeu? Seu apoio é o que nos motiva a trazer ainda mais curiosidades épicas como esta. Muito obrigado por assistir. Maratone no canal que tem mais curiosidades para você.